Estando no horário regimental, declaro aberta esta sessão ordinária de julgamento do dia 14 de fevereiro de 2025, da Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Saúdo cordialmente as conselheiras, os conselheiros, representante fazendário, nossa secretária e todas as demais pessoas que nos acompanham nesta sessão. Desejo a todos um bom dia e uma produtiva sessão de julgamento. Na pauta de hoje, temos dois processos na pauta ordinária e seis processos de retorno. Vamos dar início, então, pelos processos de retorno, e eu vou aqui agora buscar o primeiro, é o PAT 4011 7028 44 966, contendo impugnação em segunda instância, número 2638 de 2024, e que é impugnante MV Comércio de Alimentos, Ceireli, Solidário, Cleusa Maria Marques Ferreira, Amorim e Marcos Antônio Gonçalves, sendo relator o conselheiro, conselheiro Emi César Guimarães Baiocchi, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Guilherme Lopes de Moraes. Estando em condições, eu passo a palavra para o relator, doutor Emi César. Falar com alguém. Doutor Emi César, esse caso, nós temos aí o autor do pedido de vista, que é o doutor Moisés, e que está ausente. Então, esse processo deverá sair, né, o despacho da coordenação, face à ausência do autor do pedido de vista. E eu gostaria de ver uma data de retorno, inicialmente, com o relator e com o representante fazendário, doutor Guilherme. Qual seria a data mais conveniente? Olha, é, nós temos aí agora uma elasticidade maior para. Vocês estão me escutando bem? Sim, doutor Emílio. Eu não consegui ainda desligar essa musiquinha de fundo, mas assim que a Mas gente nós não terminar, estamos ouvindo ela, não, tá? então é só eu, não tem problema. O, porque já enquadrando na nova lei, a gente tem agora dias úteis para contar 30. Então, hoje é 14. Eu acredito que ficaria de bom arbítrio, inclusive para o doutor Moisés, o caso que já deverá ter retornado. 30 dias, a gente pode contar direto, que ainda vai sobrar, na hora que puxar para os dias úteis, né? 30 dias a partir de hoje, 14. Pode ser 14 de março em diante, até 17 de março, esses 3 dias comportam Eu os peço processos. auxílio aí das conselheiras, tanto da doutora Ana quanto da doutora Virgínia e também do doutor João, para ver uma data no mês de março, mais Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, demais conselheiros, conselheira, secretária de Câmara. Senhor coordenador, verificando aqui nossa pauta, nós não temos retorno dia 25 de março. Antes dessa data, nós já teremos alguns retornos, os quais foram também postergados em razão do carnaval. E creio, aqui pela contagem, dia 25 não ultrapassa ainda os 30 dias úteis. Pode ir até o dia 28. Poderia até dia 28. Obrigado, doutor João. doutor Guilherme. Bom dia, senhor coordenador, e cumprimento também os demais componentes dessa Câmara, a Belciane, a secretária e o conselheiro Air. Senhor coordenador, o dia 25 é uma data, sim, adequada para representação. Obrigado. Aí eu falei março, mas eu queria dizer fevereiro, né? É, 25 de fevereiro, né, doutor Guilherme? Não, não, 25 de março, doutor Emi César. De março mesmo? É, Dia Então, 25, olha, o doutor Moisés ainda não retornou das férias, doutor Emílio. Só em ah, março. então vamos para março, vou manter o que eu tinha dito mesmo. então, Para mim, ok. tudo bem, 25 de março. Então, ok. 25
de março de 2025. Bom, então, sendo assim, faça a solicitação do conselheiro Moisés Miguel da Silva, dos conselheiros, tendo sido o autor do pedido de vista, fica esse processo sobrestado para retorno para o dia 25 de março de 2025. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. E vamos agora para o próximo processo, só um minutinho. É o, é o PAT 4011 7028 45261, contendo recurso voluntário 2639 de 2024, em que é recorrente MV Comércio de Alimentos, Eireli, sendo relator o conselheiro Emi César Guimarães Baioc, representante do sujeito passivo ausente, representante fazendário, o doutor Guilherme Lopes de Moraes. E já antecipando, eu já indago o doutor Emi se seria o caso aqui de sobrestamento desse processo também para a mesma data de 25 de março, uma vez que esses processos têm uma relação de conexão. E eu pediria, e como o senhor mesmo sugeriu, estamos de acordo. Doutor Guilherme. De acordo, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Então, determino o adiamento do presente julgamento, tendo em vista a necessidade dos mesmos serem julgados conjuntamente com os partes finais 966, 231, 343, 939 e 312. Por ser tratar de matéria semelhante, ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 25 de março de 2025. Esse é o resultado para o julgamento desse processo, e vamos então agora para o próximo processo. É o PAT 40118000463231, contendo recurso voluntário, contendo impugnação em segunda instância, 2640 de 2024, em que é impugnante MV Comércio de Alimentos, Eireli, Solidário, Cleusa Maria Marques Ferreira Amorim, Marcos Antônio Gonçalves, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos, representante do sujeito passivo ausente, e representante fazendário, o doutor Guilherme Lopes de Moraes. E eu já indago a doutora Virgínia se também seria o caso de sobrestamento face à conexão entre os mesmos. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos que participam da sessão. Doutor Guilherme, representante da Fazenda, doutor Air, que aguarda na sala, secretária Belciane e demais pessoas que nos assistem. Exatamente a mesma situação, os processos são conexos, então eles devem retornar na mesma data. Obrigado, doutora Virgínia. Doutor Guilherme. De acordo, senhor coordenador. Obrigado, doutor Guilherme. Então, determino o adiamento do presente julgamento, tendo em vista a necessidade do mesmo ser julgado conjuntamente com os processos finais 966, 261, 343, 939 e 312, por se tratar de matéria semelhante, ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 25 de março de 2025. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Agora nós temos mais 3 processos desse mesmo sujeito passivo, e que deverá ser tomadas as mesmas providências, e esses processos tratam-se de processo da minha relatoria. Portanto, eu transfiro a coordenação para o doutor Emi César. Pois não, muito obrigado, senhor coordenador, por essa confiança, e desejo a todos nós uma sexta-feira boa e esses momentos dessa sessão que sejam bastante promissores, inclusive para a nossa secretária, dona Belciane. Bom, senhor doutor Nilson, alguma preferência da ordem? Porque ao julgarmos uns, outros serão
conexos. Sim, sem preferência, qualquer um, doutor Emir. Tá, obrigado. Vou chamar para julgamento o processo 4011-7029, 52343, contendo recurso voluntário 2637/24, em que é recorrente MV Comércio de Alimentos Eireli Solidários Cleusa Maria Marques Ferreira Murim, Marques Antônio Gonçalves, sendo o relator o conselheiro Dr. Nilson de Castro Marinho, a quem eu passo a palavra para ser o relator. Obrigado, doutor Emi. Então, como já dito antes, esse processo deverá ser sobrestado para a data de 25/3/2025, face à relação de dependência entre os mesmos. Então, assim procederemos. Como o Dr. Nilson acabou de dizer, realmente ele agora, esse processo, o subsequente e o subsequente são também de sua relatoria. Eu pergunto se será estendido aos outros três também este sobrestamento para aguardar a junção dos processos para o dia 25 de março. Sim, Já doutor Emi César. Com Então, certeza. me resta, eu vou apenas anunciar os outros dois processos, que serão todos três sobrestados. Temos, como colega desse processo que eu acabei de anunciar, final 2343, temos também o 4011-7029, 52939, temos também o 4011-8000, 46312. Todos eles versando sobre o mesmo assunto, nas mesmas argumentações, e não há por que serem julgados separadamente. Portanto, esses três processos ficarão sobrestados para serem julgados no dia 25 de março de 2025, juntamente com os demais que já foram hoje prenunciados. Desta forma, eu devolvo a coordenação a Dr. Nilson. Obrigado, doutor Emi César. Então, terminados o processo de retornos, então vamos agora para o processo da pauta. Nós temos aqui o item 1 da pauta, que é o PAT 4012-1009-28434, contendo o recurso voluntário 0289/2025, e que é recorrente Grão Douro, cerealista e transportadora limitada, sendo solidário E.M. da Silva, Agro Soluções, Celso Gonçalves de Castro, sendo relator o conselheiro Aide Vasconcelos Ganzaroli, em substituição do conselheiro Emi César Guimarães Baiocchi, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Guilherme Lopes de Moraes. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Ana Carolina. Bom dia, conselheira Virgínia. Conselheiro João de Moraes. Representante fazendário, doutor Guilherme Moraes. O doutor Emir César, que aguarda seu processo na sala de espera. Nossa secretária de Câmara, Belciane. E todos estão nos acompanhando pelo YouTube. Consta dos autos que o polo passivo não apresentou documentação hábil e idônea que demonstrasse a regularidade fiscal dos recursos financeiros creditados a seu favor, 29 transferências eletrônicas que recebeu diretamente em conta corrente bancária entre os meses de fevereiro e julho de 2020, que juntas somam R$ 1.557.115,60. Situação em que a legislação tributária estadual presume como sendo valores decorrentes de operações e prestações tributadas pelo ICMS, sem o correspondente registro contábil fiscal, conforme demonstram os documentos produzidos
durante o procedimento administrativo regularmente instaurado, que procedeu de lançamento de ofício, e o termo circunstanciado, que detalha as razões e fundamentos que afastaram a aptidão e a idoneidade da justificativa apresentada pelo cobrigado principal, devendo recolher ao erário estadual o ICMS correspondente à base de cálculo arbitrada, mais combinações legais nos valores e percentuais delineados nos demonstrativos que integram o presente. Aponta como infração os artigos 25, parágrafo 1º, inciso 2d, e artigo 64 da Lei 11.651 de 91, sendo proposta a penalidade prevista pelo artigo 71, inciso 8, L, parágrafo 11 e parágrafo 9º, inciso 1, da Lei 11.651 de 91, com redação da Lei 19.965 de 2018. Foram indicados como sujeitos passivos cobrigados E.M. da Silva Agro Soluções e Celso Gonçalves de Castro. Instrui a peça basilar, os anexos estruturados, detalhamento de crédito tributário, folhas 3, identificação de sujeitos passivos cobrigados, folhas 4 e 5, nota fiscal, folha 7, e respectivo recibo de mensagem, folha 5. Consultas resumidas do sujeito passivo direto e solidário, N. Vieira dos Santos, folhas 8 e 14, alteração contratual nas folhas 9 e 13, demonstrativos, entre aspas, prestação de serviço de transporte sem o recolhimento de CMS, folhas 15, cópias de CTS, folhas 16 e 32, e registros fiscais da apuração de CMS, operações próprias, folhas 33 e 46. Regularmente intimados dos lançamentos, sujeito passivo principal, comércio e representação de cereais Grão-Douro Limitada e o cobrigado Celso Gonçalves de Castro compareceram em peça conjunta pedindo em síntese a anulação do feito e também a exclusão do cobrigado polo passivo. Alegaram, para tanto, terem apresentado tempestivamente a resposta administrativa ao termo de notificação fiscal. Todavia, não se obteve êxito na resposta, o que deu origem à autoinfração, baseado supostamente em indícios, sendo assim transferido o ônus da prova ao polo passivo. Concluíram então, em apertada síntese, que o lançamento se basearia em indícios de cometimento de fraude e em presunções e que não teria nenhum fundamento. Foram citadas doutrinas, decisões administrativas e judiciais ainda, dispositivos legais. Declarou ainda a impugnante reconhecer que, de fato, recebeu em sua conta bancária os valores dispostos na notificação e no auto-infração, e que a origem dos valores seria integralmente lícita e totalmente desconexa a lançamentos provenientes de operação que gere quaisquer créditos tributários ao fisco estadual, esclarecendo que os valores seriam referentes a empréstimos e que não seria autorizada por lei a apresentação de livros e documentos inexistentes e não obrigatórios e que eventual empréstimo negociado entre as partes não se submeteria ao crivo da Receita Estadual. O cobrigado, Elton Martins da Silva, também compareceu ao feito, pedindo pela sua exclusão do polo passivo, com base nos mesmos argumentos já apresentados, pois não teria ocorrido transação comercial. Proferida a sentença número 10.058 de 2022, no qual o julgador conheceu da impugnação e negou o provimento, na forma e no mérito, e, em consequência, decidiu pela procedência do presente feito, nos termos de sua fundamentação, porém com a aplicação da súmula 09 do CAT, devendo ainda serem mantidos ambos os cobrigados no polo passivo, com arrimo dos dispositivos legais mencionados. A representação fazendária, em análise dos autos, entendeu que não há necessidade de manifestação, visto que a decisão singular manteve inalterada a exigência tributária, e que todos os pedidos apresentados nas duas impugnações apresentadas foram completamente rejeitados. Foi lavrado termo de perempção, as folhas 104, relativamente ao solidário E.M. da Silva Agro Soluções. O sujeito passivo, Grão-Douro, Cerealista Transportadora Limitada, e o solidário Celso Gonçalves de Castro apresentam recurso voluntário em peça conjunta. Alega em preliminar nulidade por insegurança na determinação da infração e do cerceamento do direito de defesa por ausência de notificação da continuidade do procedimento fiscal, sendo que entre o início da fiscalização e a autuação ocorreu transcurso de prazo superior a 60 dias, não havendo termo de prorrogação,
que a multa é confiscatória, a nulidade da certidão da dívida ativa por imposição de juros e correção superiores à taxa Selic e a necessidade de exclusão dos devedores solidários. Este seria o relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor. Aí passo a palavra então para o doutor Guilherme para manifestar acerca do relatório feito pelo doutor aí, Ganzarol. É, bom dia mais uma vez, senhor coordenador. Bem, senhores, conforme bem disse o nobre relator, o auto de infração foi lavrado em razão de depósitos feitos pela empresa EM Silva à empresa Grão de Ouro. Tudo bem. Em razão esses depósitos, de 2018 para cá, foi aprovada uma lei que alterou, ou seja, incluiu uma situação nova de presunção legal no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 2d. Muito bem. E eu só peço licença para fazer a leitura. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada o valor apurado em procedimento fiscal correspondente a valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais o titular da conta, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, mediante a documentação hábil e idônea, a origem dos documentos, dos recursos utilizados nessas operações financeiras. Então, a materialidade dos presentes autos é exatamente a presunção legal prevista nesse dispositivo, incluído em 2018. Muito bem. Pode-se perceber pelos autos que a autoridade autuante fez o procedimento correto, executou o procedimento correto de notificar o contribuinte para que o mesmo prestasse as informações e, obviamente, apresentasse documentação hábil e idônea que pudesse comprovar a origem dos recursos. E, claro, nesse sentido, a presunção não valeria. É uma presunção relativa que, obviamente, pode ser contestada e devidamente desconstituída, desde que se apresente provas nesse sentido. Pode-se observar pelo presente processo que que a própria empresa, o próprio recorrente, diz claramente que recebeu sim os depósitos, né? Até porque não teria condições de refutar esse fato, e buscou trazer uma alegação de que isso seria fruto de empréstimos, de mútuo entre os sócios. E nos chama a atenção que o depósito feito de uma empresa para outra é totalmente diferente de um depósito feito entre os sócios. Os depósitos feitos entre os sócios é da sua conta pessoa física para outra conta pessoa física. E não é isso e não é essa a verdade contada pelo conjunto probatório dos presentes autos. O que nós temos são exatamente depósitos da empresa EM da Silva para a empresa Grão de Ouro. Isso desfaz a própria alegação e aí as razões trazidas pelos recorrentes. A sentença já havia se debruçado nesse sentido e decidiu pela procedência do presente feito, inclusive com a manutenção dos solidários. Muito bem. Então, no que diz respeito ao mérito, a representação entende que não há qualquer reparo a ser feito. O auto deve ser julgado por essa Câmara procedente nos termos lavrados originalmente. O ponto que ficaria a ser discutido é a questão da manutenção ou exclusão dos devedores solidários.
Muito bem. Em relação, em relação ao devedor, ao solidário Celso Gonçalves de Castro, tendo em vista o fato da materialidade desse tributo, embora via presunção legal, mas a materialidade é a saída de mercadorias sem notas fiscais, então entendemos que o sócio administrador Celso, nesse caso, deve sim ser mantido com base no artigo 135.3. Lembro que, quando da lavratura do auto de infração, antes da declaração de inconstitucionalidade do artigo do inciso 12 do artigo 45 do CTE, essa foi a fundamentação utilizada. E, nesse sentido, é que a representação pede a readequação, a reclassificação da fundamentação legal para o artigo 135.3. Voltamos a insistir que trata-se de venda de mercadorias sem notas, obviamente comprovada via um raciocínio presuntivo, mas trata-se sim o fato provado de venda de mercadorias sem nota. No que diz respeito ao solidário da empresa depositante, também a representação fazendária pede pela sua manutenção, é, em razão do disposto no parágrafo 1º do artigo 45 do CTE. Considera-se também ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o alienante ou remetente, com o adquirente ou destinatário de mercadorias ou bens em operações realizadas sem documentação fiscal. Então, nesse sentido, é que a representação pede que o depositante, a empresa depositante seja mantida no polo passivo, e aí o dispositivo que fundamenta essa responsabilidade é exatamente o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 45. E a empresa traz ainda, e aí de uma maneira a representação fazendária apenas vai se manifestar, porque isso está no pedido da recorrente, insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, e com isso pede pela nulidade do auto. Confesso que não enxerguei nenhum tipo de insegurança ou cerceamento nos presentes autos, até porque a empresa foi notificada, é um procedimento que é uma notificação prévia para que se explique. Então, a empresa, inclusive na sua impugnação e nos seus recursos, demonstra cabalmente que estava ciente exatamente do que foi a lavratura do lançamento. Pede também que a multa seja reconhecida como confiscatória. Também entendemos que não, porque a multa se encontra aí nos patamares previstos, aí, patamares máximos previstos pelos tribunais superiores. A aplicação da Selic, que se aplicou à súmula 9, exatamente, que é o tema 1062, já aplicado em instância singular. E, nesse sentido, a Fazenda Pública, em resumo, pede a procedência do presente lançamento, tal qual foi originalmente lavrado. Essas eram as nossas considerações, senhor coordenador, demais conselheiras e conselheiros. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Airo, o seu voto, por gentileza. Pois bem, inconformado com a sentença singular número 10.058 de 2022, que julgou procedente o lançamento com a aplicação da súmula 09 do CAT, mantendo também os cobrigados na lide, o sujeito passivo direto e cobrigado Celso Gonçalves de Castro apresenta um recurso voluntário em peça única alegando nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, confiscatoriedade da multa aplicada e, por fim, a exclusão dos devedores solidários. Quanto ao solidário Celso Gonçalves de Castro, a manutenção do auto-infração contra ele, entendo não assistir razão para prosperar,
face à retirada do ordenamento jurídico goiano por meio da ação declaratória de inconstitucionalidade, a DIN número 545549496, que julgou inconstitucional o inciso 12 do artigo 45 da Lei 11.651 de 91, decisão transitada em julgado, de sorte que a eficácia normativa posta naquele artigo ficou prejudicada desde o seu nascedouro. Respeito aos que entendem que nessa fase ainda é possível fazer alteração da fundamentação legal, porém, o meu entendimento é de que não seria mais possível, face ferir o rito processual. No entanto, deixo claro que, em face da inaplicabilidade do artigo 4512, deixo de analisar a conduta do administrador, passando tão somente a análise da fundamentação legal para a exclusão da solidariedade. Portanto, eu dou-lhe provimento para excluir do polo passivo o solidário Celso Gonçalves de Castro por força da inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45 da Lei 11.651 de 91. A respeito das nulidades alegadas pelo sujeito passivo, ao contrário do alegado, conforme documentação acostada aos autos, tem-se que o lançamento foi detalhadamente delimitado e instruído com documentos substanciais de prova e demonstrativos que sustentam a peça básica. A descrição do fato no lançamento mantém coerência com os demonstrativos e documentos anexados pelos autuantes e com a fundamentação legal das infrações, tendo sido acostada minudente a nota explicativa do lançamento, a qual detalha pormenorizadamente o procedimento fiscal que culminou o lançamento, não havendo nenhuma divergência entre os fatos narrados e os valores autuados com os documentos instrutórios juntados. Verifique-se ainda que o crédito tributário foi lançado por autoridade competente, os sujeitos passivos foram regularmente identificados e intimados da obrigação tributária, foi aplicada na norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador, tendo sido proposta penalidade específica ao caso ora em julgamento, inexistindo assim qualquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei 16.469 de 2009. Então, portanto, rejeito as preliminares arguidas pelo sujeito passivo. Adentrando ao mérito, o sujeito passivo principal, ele sustenta lá na impugnação em primeira instância, inexistir a infração à legislação a ele imputada, tendo o lançamento sido amparado por meras presunções e suas operações lícitas, sendo as transferências bancárias recebidas entre os meses de fevereiro e julho de 2020. Sustenta também que tais valores foram direcionados para a conta bancária de titularidade da empresa Grão de Ouro, com a finalidade desta fomentar suas atividades durante parte do ano de 2020, ocasião em que, devido ao início da pandemia do Covid-19, a empresa apresentou-se momentaneamente com fluxo de caixa abalado. Em análise dos autos, tem-se que a acusação fiscal se fundamenta nos artigos 25, parágrafo 1º, inciso 2D e artigo 64 da Lei nº 11.651 de 91. Presume-se decorrente da operação ou prestação tributada não registrada o valor apurado em procedimento fiscal correspondente a valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular da conta, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras. Sendo assim, de fato, o lançamento em apreciação é decorrente de uma presunção. Entretanto, ressalte tratar de uma presunção prevista em lei, a qual explicitamente dispõe que os valores creditados à instituição financeira, sem a devida comprovação de origem destes recursos, serão presumidamente decorrentes
de operação tributada não registrada, mas que também, conforme previsto, admite prova em contrário, bastando, para tanto, o sujeito passivo apresente os documentos hábeis, idôneos e suficientes para afastá-la. Em seu recurso voluntário, a defesa não apresentou fato, argumento ou demonstrativo capaz de descaracterizar o presente lançamento, razão pela qual concluo, pelo acerto da sentença monocrática, que declarou a procedência do auto de infração. Em relação à penalidade, a penalidade proposta pela autoridade fiscal atuante se encontra em perfeita consonância com a legislação tributária e com os entendimentos dos tribunais, que não configura confiscatoriedade e abusividade da multa aplicada, se limitada ao valor do imposto, que é o presente caso, limitou o percentual de 100%, com a aplicação do parágrafo 11 do artigo 71 do CTE. O sujeito passivo também vem alegando a nulidade da certidão de dívida ativa por imposição de juros e correção superiores à taxa Selic. Neste ponto, eu entendo que o índice de correção monetária e os juros moratórios acumulados aplicados ao presente crédito tributário não sejam superiores ao previsto para a taxa Selic acumulada referente ao mesmo período. Essa matéria ela já vem sendo aplicada no CAT de acordo com o tema 1062 do STF. Então, por ter ficado cabalmente comprovada a omissão de tributos objeto dos autos, rejeito as teses defensórias apresentadas por estarem em dissonância com os documentos que corroboram o lançamento e com o disposto na legislação tributária estadual, sendo absolutamente ineficazes para afastar a acusação fiscal, a qual foi apresentada com correção, descrita com clareza e amparada por um conjunto probatório robusto e capaz de atestar a ocorrência da infração narrada na exordial, tendo o lançamento sido lavrado com a devida observância do artigo 8º da Lei 16.469 de 2009 e do artigo 142 do Crédito Tributário Nacional, inexistindo, por conseguinte, qualquer das hipóteses de nulidade descritas no artigo 20 da Lei 16.469 de 2009. Então, ante ao exposto, eu conheço do recurso apresentado, nego-lhe provimento para, preliminarmente, rejeitar as alegações de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, acolho a preliminar de exclusão do solidário Celso Gonçalves de Castro pela inconstitucionalidade do artigo 4512 e, no mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento fiscal nos termos inicialmente propostos, mais os devidos acréscimos legais, os quais ficam limitados ao índice da taxa Selic, nos termos do tema 1062 do STF, já implementado por essa secretaria. É assim como voto o senhor coordenador. Obrigado, doutor Aí. Doutora Ana, o seu voto, por gentileza. Bom dia novamente, senhor coordenador. Cumprimento a conselheira Virgínia, o conselheiro João de Moraes, conselheiro Aí, conselheira Mercedes, que nos aguarda na sala de espera. Muito bom dia, doutor Guilherme Moraes, nosso secretário Belciane, demais que nos assistem. Eu vou acompanhar o voto do doutor Aí, apenas divergindo relativamente à exclusão do solidário, o senhor Celso Gonçalves de Castro. Pelo lançamento, verifica-se que houve uma transferência, houveram, né, várias transferências bancárias da empresa Elton Moraes Limitada para a Grão Douro Cerealista Transportadora, como já relatado pelo doutor Air e frisado pelo doutor Guilherme. Essas transferências são entre empresas.
não entre pessoas físicas, que poderia se suscitar uma informalidade na operação. Mas não, estamos tratando de empresas que devem ter essas operações registradas em seus registros contábeis, os desembolsos, os ingressos contabilmente demonstrados. No caso aqui, tratando-se de uma presunção legal de saída desacobertada de documentação fiscal decorrente dessas movimentações sem que tivesse sido demonstrada a origem desses recursos constatados na conta bancária da empresa Grão Douro Cerealista, bastaria o sujeito passivo apresentar prova no sentido contrário, ou seja, o contrato de mútuo, que foi alegado ser uma prestação de mútuo entre as empresas, ou a declaração de imposto de renda dessas empresas, comprovando esse empréstimo entre empresas, os registros contábeis, ou mesmo a devolução dos valores recebidos, supostamente recebidos em mútuo. Nada disso foi apresentado, ficando assim comprovado que operações realizadas à margem da fiscalização, totalmente sem registro, ou seja, no caso aqui, tratando-se de dois contribuintes do ICMS que comercializam produtos agropecuários, configura, nessa hipótese, a saída de mercadorias sem a documentação fiscal. E, assim sendo, estamos diante de uma infração em que o dolo é elementar da conduta. Não há como não haver dolo em operações realizadas à margem da fiscalização, com ocultação dos documentos, com falta de emissão dos documentos, com afronta direta ao dever de colaboração do contribuinte, do sujeito passivo para com o fisco. Então, desta forma, eu entendo ter ficado perfeitamente configurada a hipótese de atração da responsabilidade tributária para o sócio administrador, no caso, o senhor Celso Gonçalves de Castro, estando presentes os pressupostos do artigo 135, inciso 3, porquanto eu acato o pedido feito pela representação fazendária para a reclassificação da fundamentação legal da sua inclusão na lide para o disposto no artigo 135, inciso 3 do CTN, mantendo na lide. Relativamente aos demais pontos, como o doutor Air bem expôs, entendo que no mérito está comprovada a infração, não houve nenhuma nulidade processual, tendo sido o lançamento lavrado com a estrita observância do que dispõe o artigo 8º da Lei Processual do CAT, a 16.469 de 2009, assim como o artigo 142 do CTN. Igualmente, acato a razão de voto da questão da penalidade, a penalidade já está adequada ao que dispõe, ao entendimento dos tribunais de que não configura a abusividade da penalidade se limitada a 100% do valor do imposto, que é o caso, e aos índices da taxa Selic, a limitação dos acréscimos legais à taxa Selic já foi implementada no âmbito desta secretaria. Então, não havendo razão de resignação a esse respeito. Sendo assim, concluindo, acompanho o voto do conselheiro Air, exceto relativamente ao solidário Celso Gonçalves de Castro, qual mantenho na lide com alteração da fundamentação legal para 135.3 do CTN. Obrigada, senhor coordenador. Eu que agradeço, doutora Ana. Doutor João de Moraes, o seu voto, por gentileza. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estendo mais conselheiros, conselheiras, doutor Emílio, que agora na sala, doutor Guilherme, nosso secretário Luciano, ainda mais um acompanhante na live. Você vem aqui, quem pensa um pouco diferente mas eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado, doutor. Pois não. Eu não ouvi, eu poderia aumentar o seu volume de áudio, por gentileza? O relator, Ok, doutor João. Doutora
Virgínia, o seu voto, por gentileza. Obrigada, coordenador. Eu acompanho o voto proferido pelo conselheiro Air com a divergência apontada pela conselheira Ana Carolina, com todos os seus fundamentos, entendo da mesma forma. Então, é como voto. Obrigado, doutora Virgínia. Então, houve aí um empate em relação ao solidário, e aí agora a obrigação do coordenador proferir o seu voto. Então, eu vou votar com o relator, doutor Air, pela exclusão do solidário Celso Gonçalves de Castro. E passo, então, a anunciar o resultado desse julgamento. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na terminação da infração e cessamento ao direito de defesa, formulado pelo sujeito passivo, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do solidário Celso Gonçalves de Castro, da lide arguida pelo mesmo, vencedor aí Vasconcelos Ganzaroli e João de Moraes, com o voto de desempate do coordenador desta sessão. Vencidas as conselheiras Ana Carolina Valtunes de Godoy e Virgínia Pereira de Menezes Santos. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de adequação da penalidade por confiscatoriedade da multa. E quanto ao tema 1062, já vem sendo implementado pela Secretaria da Economia. Este é o resultado para o julgamento. Doutora Ana, só Coordenador, gostaria de falar? Pois não? sim, perdão pela interrupção. Eu só Pois não. gostaria que constasse na certidão Hum. das razões do voto meu e da conselheira Virgínia, que seria manutenção pelo artigo 135, inciso 3 do CTN, por gentileza. Pois não. Obrigado, doutora Ana. Então, vai constar da certidão que os votos, tanto da doutora Virgínia quanto da doutora Ana Carolina, será com fundamento na alteração do artigo 135, 3 do CTN. Esse é o resultado para o julgamento desse processo, e vamos então agora ao próximo processo, que é o PAT. Desculpe, só um minutinho, peraí. É o PAT 40, 11, 90, 26, 39, 584, contendo recurso voluntário 0290 de 2025, que é recorrente Grão Douro, cerealista e transportadora, limitada, solidário Celso Gonçalves de Castro, N. Vieira dos Santos, sendo relator o conselheiro Aide Vasconcelos Ganzaroli, em substituição ao conselheiro Micesa Baiocchi, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário o doutor Guilherme Lopes de Moraes. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Muito obrigado. Eu desejo um bom dia novamente a todos. Senhor coordenador, eu peço licença para deixar de fazer o relatório completo. Para esse processo aqui, a ocorrência, apesar de ser divergente do processo, do primeiro processo da pauta, esse processo aqui, o sujeito passivo, ele deixou de recolher o ICMS-ST relativo às prestações de serviço de transporte nos termos que dispõe a Instrução Normativa 1298/2016, GSF, referente ao período de setembro de 2018 a março de 2019. E, para esse processo, o mesmo co-obrigado, Celso Gonçalves de Castro, também foi arrolado pelo artigo 4512, foi também lavrado o termo de perempção para um sujeito passivo co-obrigado N. Vieira dos Santos, nesse processo, e a peça recursória para esse processo é idêntica ao do processo anterior, vem sendo feitos os mesmos pedidos de nulidades, questão de mérito, a defesa nada traz
capaz de ilidir a acusação, né? Vem alegando também a questão da penalidade e a questão da certidão de dívida ativa também relativa à Selic. Então, eu gostaria de pedir licença para pedir a extensão ao julgamento anterior para esse processo também, por se tratar do mesmo recurso voluntário. O recurso voluntário é idêntico ao, ao anterior, porém a acusação é divergente. Ok, então. Relembrando a exclusão do solidário, também Celso Gonçalves de Castro, com fundamento na inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12 também. Ok, doutor aí, obrigado. Doutor Guilherme, com a palavra para se manifestar acerca do pedido de extensão do voto anterior. Senhor presidente, desculpa, senhor coordenador, a Fazenda Pública entende que, pela extensão, embora a materialidade seja diferente, por isso gostaria de me manifestar no seguinte sentido. No processo anterior, a representação pediu a readequação em razão da materialidade, ou seja, saída de documentos sem documentação fiscal. Muito bem. Esse processo, ele é diferente. Então, a Fazenda Pública entende, sim, que a exclusão do solidário deve ser feita, mas, volto a dizer, não em razão da ação de constitucionalidade, algo nesse sentido, mas sim porque a materialidade, nós entendemos que não comporta a manutenção do solidário, tendo em vista, pelo menos na análise dos autos, o que se viu foi apenas não recolhimento do tributo substituição tributária, de documentos registrados de conhecimento da fiscalização. Em razão disso, a Fazenda Pública concorda com o conselheiro Air nesse sentido. E por isso aqui, diferentemente do processo anterior, não pede qualquer readequação. Embora algum conselheiro pode entender que nesse caso concreto, que está-se aqui ora em julgamento, poderia sim pensar na readequação e na manutenção do solidário Celso Gonçalves de Castro, a representação entende que o caminho mais correto do ponto de vista jurídico é mesmo a sua exclusão, como fez aí o conselheiro Air no seu voto antecipado. Inclusive, a representação agradece a antecipação de voto, porque facilita os trabalhos. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Guilherme. Então, indago se há necessidade de conferência. Sim, senhor coordenador. Vou fazer uma pontual a respeito do auto. Aqui, a acusação fiscal diz respeito à falta de recolhimento de ICMS decorrente de prestações de serviço de transporte de carga, dos quais o sujeito passivo principal, a cerealista, o comércio de representação de cereais Grão-Douro, é a substituta tributária destas operações, conforme disposto o artigo 17A do anexo 8 do Decreto 4852 de 97. Então, sendo assim, ela, como substituta tributária, tanto em operações entregues por ela, que ela contratou, ou por remessas de conta e ordem de terceiro. No caso, foram juntados aos autos a relação de todos os conhecimentos de transporte emitidos sem o devido recolhimento do ICMS, os quais constam das folhas 15, bem como a cópia dos conhecimentos de transporte emitidos que constam das folhas 16 a 35 dos autos. Sendo assim, a infração está devidamente comprovada nos autos. E uma das alegações defensórias são exatamente nesse sentido, de não haver comprovação da materialidade da acusação fiscal. Entretanto, o que pede aqui, o que alega o sujeito passivo neste processo especificamente, é que não
foram trazidos aos autos as notas fiscais relativas às saídas de mercadoria, Então, assim, ele entende que teria havido insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. Entretanto, os autos não tratam de saída de mercadoria, mas tão somente do transporte de carga efetuado na condição de substituto tributário. Como o doutor Air pontuou, feita essa distinção, as alegações defensórias são idênticas às anteriormente expendidas no outro auto, que se tratava de transferências de recursos financeiros, então a presunção de saída em decorrência de recursos financeiros não comprovada, cuja origem não foi comprovada. Aqui, a defesa faz essa diferenciação entre a materialidade dos fatos, traz como, como causa de pedido de impugnação a insegurança na determinação da infração, cerceamento ao direito de defesa, a confiscatoriedade da penalidade aplicada, a questão da limitação dos acréscimos à Selic e pede a exclusão do solidário. Mas não é o caso dele ter colado e copiado um recurso incorreto. Não, foram feitas as devidas adequações ao caso aqui em debate. Então, gostaria só de fazer essas ponderações antes que tratemos da extensão. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Ana. Pois bem, terminada a conferência, o doutor aí já votou pela extensão do voto anterior, só com essas alterações. Doutora Ana, agora é o seu voto. Exato. Então, continuando a minha fala, por se tratar, nesta hipótese, de prestações acobertadas por documentação fiscal idônea emitida, inclusive foi com base na documentação fiscal emitida nos conhecimentos de transporte de carga emitidos, que a fiscalização se embasou para o lançamento, diferentemente do caso anterior, eu entendo ter havido o dever de colaboração do contribuinte para com o fisco. As operações foram feitas com documentação fiscal, postas à disposição do fisco para que ele fiscalizasse e verificasse a regularidade da tributação do recolhimento do imposto. E aqui tem-se unicamente a falta de recolhimento do imposto e não prestações de serviço realizadas à margem da fiscalização. Sendo assim, eu não entendo, no caso em espécie, ter sido configurado ou comprovado o dolo do sócio administrador, motivo pelo qual eu entendo pela sua exclusão, concordando com o voto do conselheiro Air nesse sentido, pela exclusão do solidário Celso Gonçalves, não pelo fundamento da inconstitucionalidade do artigo 4512, mas sim pela falta de comprovação do dolo, conforme artigo 135.3 do CTN. Mantenho também a sentença singular no restante, devendo ser exigido o crédito tributário lançado do sujeito passivo principal e do solidário N. Vieira, que foi perempto, revel em primeira instância e teve também o termo de perempção lavrado agora em segunda instância. É assim como eu voto, senhor coordenador. Obrigado, doutora Ana. Doutor João de Moraes, seu voto, por gentileza. Coordenador, eu vou acompanhar o relator, inclusive apontando aqui que, parabenizando o doutor Guilherme, né, pela manifestação em relação ao solidário, né, e com os acréscimos aí apresentados pela doutora Ana. Obrigado, doutor João. Doutora Virgínia, seu voto, por gentileza. Senhor coordenador, eu acompanho o voto, né, do doutor Air,
Feitas devidas considerações, né, a distinção entre os dois processos, aqui de fato trata-se de ICMS, substituição tributária de prestação de serviço de transporte de cargas, e com as considerações que foram trazidas com relação à exclusão do solidário deste auto de infração. Em que pese o autuante tenha manifestado no detalhamento, né, do crédito tributário, do anexo ao crédito tributário do solidário, ele fala na fundamentação fática, ele coloca, né, destaca o artigo 135, inciso 3 do CTN e o 4512 do CTE, que foi declarado inconstitucional, apenas manifesta aqui que concorreu com a prática das omissões tributárias, né, na condição de administrador. E o que a gente vem analisando durante todo o ano de 2024 já, e foi meu posicionamento, inclusive, em outros julgamentos, no sentido de que aqui a análise deve ser feita, de fato, da conduta, se houve ou não a conduta dolosa. E, nesse sentido, né, eu venho votando no sentido de que, tendo em vista os documentos emitidos, e foi apenas a questão da inadimplência dos valores, né? Esses documentos estavam disponíveis para fiscalização. Nós estamos diante aqui de um sujeito passivo que está no estado de Goiás, então presta suas informações por meio da escrituração fiscal digital. Então, não identifica-se de fato a conduta dolosa, que é essa análise que nós temos feito para manutenção ou exclusão do solidário. Então, com as considerações e fundamentos da conselheira Ana Carolina, eu adiro, né? Eu também me posiciono dessa forma, eu tenho votado, inclusive, dessa forma nos outros julgamentos, especificamente, inclusive, com relação à prestação de serviço de transporte, onde foram emitidos os documentos fiscais, e trata-se também de contribuinte localizado no estado de Goiás. Então, é nesse sentido que eu acompanho, em que pese ter sido mencionado o 135.3, não há, de fato, a constatação de conduta dolosa deste solidário. Então, é esse meu voto. Obrigado, doutora Virgínia. Então, passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar nulidade por insegurança da determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, formulado pelo sujeito passivo, por unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão do solidário Celso Gonçalves de Castro, da lide arguida pelo mesmo, sendo que os conselheiros Aí e João de Moraes votaram pela inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12, e as conselheiras Ana e Virgínia que votaram pela ausência de dolo na conduta do sujeito passivo. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de adequação da penalidade por confiscatoriedade da multa. E o tema 1062 já vem sendo implementado pela Secretaria da Economia. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Não temos mais nenhum processo na pauta de hoje, só dá uma olhadinha se tem algum expediente aqui. Enquanto isso, desejar ao doutor Guilherme um ótimo final de semana. Obrigado, senhor coordenador. Desejo também um bom final de semana a todos, um bom restante de sessão, uma boa sessão de estudos e que Deus nos proteja nesse final de semana e que esteja conosco nas próximas semanas aí que virão. Obrigado, Obrigado doutor pela Guilherme. Até mais. oportunidade. Bom, nós não temos mais nenhum expediente para a data de hoje. Se não me falha a memória, né, eu já olhei aqui, não temos, né? Então, declaro encerrada esta sessão, convocando os senhores para a próxima sessão da próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã. Tenham todos um excelente final de semana.